Juliane, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu quero indicar a biografia do Marx, do José Paulo Neto. É muito legal. O José Paulo Neto, enfim, é um grande marxista, né? Recepcionou muito bem o marxismo no Brasil, é um grande intelectual. Ele já teve aqui no programa, né? Recomendo, inclusive, que assistam a entrevista dele. Duas vezes. Ah, só vi uma. Ele não chegou às 4 vezes tuas, mas já teve 2 vezes. E ele é muito bom. Eu acho que esse ano ele está fazendo 80 anos, se não me engano. Eu tenho uma admiração enorme pelo José Paulo Neto. E eu queria indicar essa biografia, que é muito boa, ela é muito bem escrita, é muito legal para entender vários aspectos teóricos, mas tem várias fofocas também, coisas da vida. É muito, muito bacana. E a série, eu queria indicar uma série que é muito minha cara, assim, eu sou muito manteiga derretida, eu adoro ver coisas de família, maternidade, casais, brigas, essas coisas, que é a série This Is Us, que é super bonitinha, acompanha a família dos Pearsons durante muitas gerações e tem vários conflitos familiares super comuns, assim, da vida, mas que me tocam muito. Eu choro todos os dias quando eu assisto. No Prime Video, né? Na Amazon. E na Amazon Prime, Amazon Prime. E eu gosto, assim, não tem nada de política, nada de intelectualidade, é que eu sou super manteiga derretida quando vejo essas coisas de pessoas simples tendo contradições e conflitos de famílias reais, assim, que envolvem irmãos, pais e memórias. É isso. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta: qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Deixa eu falar. O livro, até a propósito, tem muito a ver com a nossa... Eu li várias coisas recentemente que eu gostei, Torturado, do Itamar, enfim. Mas o que eu queria mencionar especialmente é Taras Bulba, do Nikolai Gogol, porque ele é muito interessante até para entender a situação na região e ver como o elemento emocional pesa, para o bem ou para o mal. O Nikolai Gogol sempre tive como um escritor russo. O Dostoiévski dizia que uma novela do Gogol, o Capote, dizia assim, se referindo a ela, dizia todos nós, escritores russos do século XIX, muito importantes, como você sabe, Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, etc., Tchekov, todos nós descendemos do Capote. Então, eu sempre tive o Gogol como um escritor russo e descobri há pouco tempo que ele é ucraniano. Então, para você ver como essa é uma realidade difícil, e o Taras Bulba mostra muito o que era a Ucrânia foi escrito no século XIX, mas se passa no século XVII. Ali tinha de um lado a Polônia e do outro a Rússia. Os ucranianos eram os tártaros, eram os cossacos, né? E tinha um pouquinho na ponta também, tinha o Império Otomano, os tártaros, etc. Enfim, é um livro formidável, que eu recomendo muito e muito atual, até para entender essa... Aliás, o livro preferido do Lenin era uma obra de Gogol, que é o Inspetor-Geral. O Inspetor-Geral é uma maravilha, mas eu estou citando o Taras Bulba, não, e o outro, Almas Mortas. Agora, você vê o paradoxo, é o livro preferido do Lenin. E o Nikolai Gogol era um cara profundamente religioso, que jogou metade do livro do Almas Mortas na lareira, porque achou que ele mesmo tinha sido crítico da religião, etc, etc. Enfim, esse é o livro. Filme ou série? Qual? Olha, sério, eu vou citar... Olha, eu tenho 3 filhos cineastas, é muito delicado eu citar o filme de um filho e não citar o do outro. Mas, na realidade, o que eu vi recentemente eu tenho que ser fiel à realidade, é A Princesa da Yakuza, que chegou a ser o primeiro filme da Netflix no Brasil e chegou a ser o 5º no mundo da Netflix. E é um filme assim de ação, muito bom, de grande presença,
E o meu filho mais... Eu não vou ficar falando dos outros filhos, do João e do Pedro, que tem filmes muito interessantes, mas eu tenho que falar desse filme porque ele é o atual. Ele está na Netflix. Ele tem na Netflix, ele chegou a ser o 5º no mundo durante, sei lá quanto tempo. E algum dos filme seus de filhos ação, mas ao mesmo tempo com um substrato cultural muito interessante. Algum dos seus filhos tem a ver com esse filme? Hein? Algum dos seus filhos tem a ver com esse filme? O Vicente Amorim é o diretor. Tem a ver com esse filme? Não sabia. Vou assistir. Tá aí, gostei das fotos, do tema e de ser do seu filho. Agora, o Pedro tem um outro filme recente, Os Dissonantes, que é muito interessante. E eu tenho que falar dos filmes dos meus filhos, quem não fizer propaganda. E o João tem feito filmes de valor mais assim, ecológico, muito importante. Marco Aurélio, nós estamos chegando ao fim dessa nossa animada conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. Você é da casa, conhece como é que é a dinâmica aqui. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, muito interessante. Eu acabei agora, estou acabando, aliás, o livro da Clara Ante. Acho que são 4 décadas com Lula. Eu tenho uma admiração enorme pela Clara Ante. Tive a oportunidade de, inclusive, entrevistá-la no Prerrogativas. É O Poder de Andar Junto. É um livro magnífico, uma experiência maravilhosa. E ela fala sobre isso, sobre essa construção coletiva e horizontal, o privilégio de estar ao lado do presidente Lula, mas ela divide, inclusive, os méritos do governo do presidente Lula com um número enorme de pessoas, né? Ela própria tem muito mérito nesse processo. Agora, o que eu achei impressionante, inclusive, é o começo, viu, Breno, do livro. Você chegou a ler, não? Ainda não. Antes de falar do filme, você vai amar. Você que é um profundo conhecedor da história brasileira, da história, enfim, mundial, né? Eu admiro muito essa sua capacidade. Marco Aurélio, a única coisa que eu conheço de história é do Santos Futebol Clube. Não é verdade. Você conhece muito e profundamente vários temas. Você vai ficar impressionadíssimo com os primeiros capítulos, em que ela narra a história da vida dela, né? Da família dela, inclusive... Ela é uma grande amiga. Mas é impressionante as experiências dela, o período que ela passou na Bolívia, a família fugindo do horror do Holocausto. Inclusive, tem uma coincidência interessantíssima que dialoga com um filme que eu indiquei no último encontro nosso. Tem uma coincidência da família dela com a família do Mordechai, não sei como se fala, que é o líder do gueto de Varsóvia, né? Enfim, esse é o livro. É sensacional. Escreve muito bem. É uma pessoa maravilhosa que a gente tem que aplaudir, reverenciar. Há controvérsia sobre a liderança do gueto de Varsóvia, porque os comunistas e os sionistas disputavam entre si a liderança do gueto. Tá vendo? A história que foi escrita é uma história que privilegia o chamado sionismo de esquerda no gueto de Varsóvia, é uma história um pouco distorcida. Mas tudo bem, isso... Isso aí eu quero conversar com você para aprender um dia, viu? Porque esse tema me instiga muito. E, aliás, a segunda indicação tem a ver com isso, por curiosidade. Eu acabei assistindo 3 dias atrás, estava até cansado, dormindo pouco por conta do ato, né? Que a gente ajudou, enfim, a organizar, com a liderança de outras figuras, enfim. Eu assisti para não deixar, nunca deixe de lembrar. E esse filme você tem que assistir. São 3 horas que passam voando. Eu até brinquei dizendo que Qual eu preferia... plataforma? Netflix, ao melhor juízo. Inclusive, eu fiquei com a impressão de que foi melhor realmente trocar as horas de sono, porque eu acabei 2 e pouco da manhã e acordei 5 por conta das tarefas do ato, do que ter dormido, porque foi uma coisa realmente maravilhosa. Um filme que mistura, né, o horror do Holocausto, claro, dos médicos monstros, que, enfim, tiraram a vida de tantas pessoas, com arte. Né? Eu sou um apaixonado por arte, então tem... Olha, eu não quero dar spoiler, mas é um filme realmente para não perder. Né? Ele é sensacional. Nunca deixe de lembrar. Depois você me conta o que você achou. Eu vou assistir. Nunca deixe de lembrar, no Netflix, né? Plataforma Netflix. Isso. E alguma série que você quer indicar? Olha, série faz um tempinho que eu não consigo, né, me engajar, porque a cabeça escrevendo artigo e tal. A última que eu assisti, eu nem lembro muito bem qual foi, viu? Mas eu tenho... eu assisti, perdão. Por incrível, assisti 2 séries, inclusive, recentemente, mas uma delas me chamou muito a atenção, foi aquela
foi até uma coisa curiosa. Eu queria alguma coisa que me tirasse a cabeça dessas questões políticas e tal. Me tirou e eu mergulhei novamente naquele horror que foi a morte da Daniela Pérez. Muito bem feita essa série, viu? Como também a série sobre... Pacto Brutal, né? Isso, muito bem feita, muito bem construída. E, aliás, assisti, como não esqueci, semana passada eu terminei a sobre o PCC, que eu esqueci o nome, que é imperdível. Imperdível. Essas duas séries eu assisti no último mês, e as duas séries muito fortes, viu? Essa do PCC... A do PCC eu não assisti. Ele nasce na ausência do Estado. Isso dá um debate. Deixa eu fazer um rápido comentário aqui. Eu terminei de assistir Pacto Brutal, essa sobre o assassinato da Daniela Pérez. Muito bem feita, mas me chamou a atenção porque ela é muito unilateral. É a história a partir das vítimas. Eu senti a falta de ouvir a versão... Do ponto de vista jornalístico, eu senti falta de ouvir a versão dos criminosos. É que eu acho que aquela Paula Tomás não queria dar. Sim, mas o menino fala doidado, né, Guilherme? Isso, ele deu 15 versões diferentes. Mas sabe o que eu achei sensacional nessa série? Além da construção, eu era, enfim, moleque na época, foi um episódio que qualquer assassinato brutal, de qualquer figura, qualquer ser humano, claro, nos sensibiliza muito, como recentemente, vítima da violência política, faleceu o nosso companheiro Marcelo, a quem a gente rende homenagens. Mas o que me chamou a atenção é que existe uma crítica ao papel da imprensa. A espetacularização do episódio, na verdade, trouxe um prejuízo para a própria elucidação dos fatos. E também mostrou como a polícia age, né? Um determinado delegado que tinha relação com os porões da ditadura. Então, nesse aspecto, eu achei interessante porque mostra uma crítica. Que eu também vi presente naquela série do Celso Daniel, muito bem feita também, que mostra que o PT foi vítima de uma campanha sórdida, inescrupulosa, que aquele assassinato foi comum, numa época em que o país sofria com sequestros relâmpagos, e que o Ministério Público já era irresponsável. O mesmo Ministério Público que a gente ajudou na Constituição de 88, né? Esse mesmo Ministério Público que ouviu o depoimento da Maria Louca, que era uma figura que estava tudo quanto é delegacia o tempo inteiro e que falava de todos os episódios que nunca tinha visto. Era uma testemunha profissional.